Sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje nós vamos encerrar a nossa trajetória reflexiva sobre o ato de ler, que começou lá com o vídeo que nós fizemos sobre leitura crítica, depois o papel do autor, depois o papel do leitor. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma espécie de relação entre esses dois entes, autor e leitor. Bom, como eu disse, a inspiração para essa trajetória reflexiva veio com o poema Autopsicobiografia do Fernando Pessoa. No vídeo sobre o papel do autor, eu declamei a primeira estrofe do poema que fala sobre o poeta, o autor. No vídeo sobre o papel do leitor, eu declamei a segunda estrofe do poema que fala sobre o leitor. No vídeo de hoje, então, eu devo declamar a terceira estrofe do poema, que vai justamente falar sobre o ato de ler. Mas eu vou declamar o poema inteiro. Primeiro, para a gente poder rememorar um pouco as palavras, e segundo, para a gente ter uma linha de sentido mais plena. Palavras do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Muito bem. Qual é a relação que a gente pode estabelecer entre essas duas figuras tão importantes para o ato de ler? O autor e o leitor. Nós já relativizamos o poder do autor sobre o texto, né? Não desprezando a importância que o autor tem nesse processo todo, mas sim tirando do autor o poder de deter as ideias do texto. E nós também já exaltamos a importância do leitor na construção de sentido do texto. Ou seja, o leitor ele não é um ser passivo que tenta adivinhar as ideias do autor, mas sim um ser ativo que reconstrói e reescreve o texto. Então percebam que a relação entre autor e leitor ela é sempre assíncrona, em tempos e lugares diferentes. E aonde concretamente vai se estabelecer essa relação? No texto, que é o elemento do qual nós vamos falar no vídeo de hoje. O que é o texto? Pegando algumas palavras de Roland Barthes que a gente já viu em vídeos passados, o texto não é uma criação do autor. Não existe um autor-deus que cria o texto. O texto é, na verdade, um emaranhado de citações no qual estão casados e contestados vários tipos de escritura. Isso significa que o autor tece citações, tece esse emaranhado de citações, configurando um tipo de escritura. Porém, os leitores reconfiguram esse emaranhado de citações, criando novos tipos de escritura. Isso significa dizer que o texto ele é eternamente escrito no aqui e agora. Mas que não é o aqui e agora do autor, nem o aqui e agora do leitor. É o aqui e agora do texto. Que seria o quê? O autor tece esse emaranhado de citações, trazendo nesse emaranhado
algumas características do seu aqui e agora, mas que não determinam o aqui e agora do texto, que é diferente do aqui e agora do autor. E o leitor, por sua vez, vai reconfigurar essa escritura trazendo características do seu aqui e agora, porém, o aqui e agora do texto também não será o aqui e agora do leitor, vai ser diferente. Isso significa dizer exatamente a eternidade do aqui e agora do texto, que é um aqui e agora mutável, sempre. Como é que a gente vai entender melhor e com mais detalhes tudo isso que eu acabei de dizer? Eu vou trazer aqui ideias de um filósofo, semiólogo e escritor italiano muito importante e muito conhecido, chamado Umberto Eco. Umberto Eco nasceu em 1932 e morreu há pouco tempo, em 2016. E ele escreveu diversos ensaios sobre arte, sobre literatura, sobre semiótica. Ele escreveu um livro chamado A Obra Aberta, que é considerado um dos tratados mais importantes de semiótica que a gente tem. Ele também era romancista, ele escreveu inúmeros romances, sendo que um deles ficou muito famoso, inclusive virou filme, estrelado pelo Sean Connery, que é O Nome da Rosa. Mas o livro do Umberto Eco, que nós vamos pegar para as nossas reflexões de hoje, é um livro de 1979, chamado Leitor na Fábula. E mais precisamente um ensaio contido nesse livro chamado O Leitor Modelo. Para Umberto Eco, o texto é um ente incompleto. Ele é composto daquilo que a gente pode chamar de delimitações discursivas, que são as frases construídas, os termos utilizados e as palavras escolhidas pelo autor. E essas delimitações discursivas vão estar permeadas pelo que ele vai chamar de interstícios ou espaços brancos, que são equivalentes àqueles espaços de negatividade dos quais a gente já falou em vídeos anteriores, que devem ser preenchidos pelo leitor para a construção de sentido do texto. Por isso ele vai dizer que o texto é incompleto. Essa construção de sentidos que o leitor vai trazer para o texto ao preencher os interstícios exige, então, nas ideias do Umberto Eco, que o leitor tenha duas competências. A primeira competência é o que o Umberto Eco vai chamar de competência gramatical. O leitor precisa saber lidar com as delimitações discursivas trazidas pelo autor. Isso não significa dizer que o leitor tem que entender o que o autor quis dizer. Não, mas ele tem que saber construir sentidos utilizando as frases, os termos e as palavras escolhidas pelo autor. E, ao mesmo tempo, ele tem que usar uma outra competência para preencher os interstícios, os espaços brancos, que o Umberto Eco vai chamar de competência circunstancial. Por quê? Porque esses interstícios estão repletos de idiosincrasias, de características peculiares e de pressupostos de realidade, de circunstâncias. Então o leitor tem que ter a capacidade de lidar com essas idiosincrasias, com essas pressuposições de realidade, para preencher esses interstícios. Então é aí que vai ser a competência circunstancial que Umberto Eco vai apontar. E o leitor que tem essas duas competências, o Umberto Eco vai chamar de leitor modelo, que é, segundo ele, um leitor que é mas que é pressuposto pelo autor no momento da escritura do texto. Por quê? Porque o autor, ele promove uma espécie de jogo estratégico, onde ele vai, conscientemente ou não, compor as delimitações discursivas e os interstícios, propondo então para o leitor jogar esse jogo. E para propor esse jogo, ele pressupõe que o leitor terá
competências para lidar com esse jogo. Só que esse leitor modelo, ele não existe por si só, segundo Umberto Eco. Ele existe justamente no contato com a obra, ou seja, a obra possibilita também a construção desse leitor modelo. As competências que o leitor modelo precisa ter, elas são adquiridas no contato do leitor com a obra. Muito bem. Para Umberto Eco, existem dois tipos de texto. Os textos fechados e os textos abertos. Os textos fechados são aqueles que são claramente dirigidos por um grupo muito definido e também com um propósito muito definido. Eles possuem as delimitações discursivas mais rígidas e os interstícios, os espaços brancos, mais restritos. Percebam que existem espaços brancos, existe o espaço de atuação do leitor, só que eles são menores. Por exemplo, eu posso falar assim, um manifesto para a classe operária, um tratado de medicina preventiva, são exemplos de textos fechados. O texto aberto, por sua vez, é um texto que possui as delimitações discursivas mais flexíveis e os interstícios, os espaços brancos mais amplos. Ou seja, é um texto que pressupõe uma maior colaboração do leitor na construção de sentido. Por isso é um texto que possui inúmeras possibilidades interpretativas. Só que a gente tem que ser muito cuidadoso, porque essas inúmeras possibilidades interpretativas, por Umberto Eco, não são ilimitadas. Mesmo no texto aberto, por mais que existam possibilidades de interpretação, elas nunca serão excludentes. Ou seja, eu não posso construir o sentido que eu quiser para o texto. Eu não posso excluir coisas e incluir coisas ao meu bel prazer. Por quê? Porque esses espaços brancos que eu, enquanto leitor, vou preencher, eles são margeados por delimitações discursivas, que são o quê? Aquilo que a gente já viu como provocações estéticas do autor para o leitor. E a atitude interpretativa do leitor vai ser sempre uma reação a essas provocações do autor. Com isso, o Umberto Eco vai querer dizer que existem dois tipos, duas maneiras de ler o texto. Duas maneiras que o leitor vai utilizar para ler o texto. Uma delas é o que ele vai chamar de uso do texto. Quando o leitor faz uso do texto. O uso é uma maneira totalmente livre de ler o texto. Ou seja, é aquilo que Umberto Eco vai chamar de possibilidade de leitura excludente do texto. Ele vai chamar o uso do texto de uma maneira aberrante, maliciosa e às vezes violenta de lidar com o texto. E ele vai usar como exemplo um texto fechado. Para eu fazer uso do texto fechado, eu muitas vezes tenho que romper com a rigidez das delimitações discursivas. Por exemplo, eu posso usar um manifesto para a classe operária para confundir a própria classe operária e aumentar a opressão sobre a classe operária. Eu estou fazendo uso desse texto. Eu acho que para ilustrar bem esse exemplo de uso, a gente pode ver a nossa própria situação atual no país, onde nas redes sociais você tem aí o uso, por exemplo, de textos científicos para reforçar um negacionismo científico, para reforçar a construção de uma realidade paralela que a gente sabe que não existe, que a gente sabe que não é possível de ser construída. Eu acho que eu não preciso exemplificar, né, concretamente
Todo mundo sabe do que eu estou falando. A outra maneira de lidar com o texto, o Humberto Eco vai chamar de interpretação, que é justamente aonde existe uma relação dialética entre a proposta do autor e a resposta do leitor. Essa reação dialética é justamente o jogo que é jogado pelo leitor na proposta do autor. Porque para Humberto Eco, o que vai acontecer? O autor, ao propor esse jogo, ele pressupôs a ideia de um leitor ideal. Mas também o leitor, ao jogar esse jogo, vai pressupor a ideia de um autor modelo que também não corresponde ao autor ideal. E por quê? Porque tanto a atuação do autor na gestação do texto, quanto a ação do leitor na reescritura do texto, são mediadas pelo que o Humberto Eco vai chamar de circunstâncias de enunciação. Isso significa dizer o seguinte: o autor, quando escreve o texto, ele traz circunstâncias históricas das quais ele faz parte para o texto, que carrega essas circunstâncias na sua enunciação. Só que o leitor, quando lê o texto, ele também traz circunstâncias históricas das quais ele faz parte, que vão carregar o texto com novas marcas de enunciação. E aí o texto vai possuir essas marcas de enunciação, tanto do autor quanto do leitor, e se constituírem, então, em uma coisa única para aquele leitor. Quando um outro leitor tem contato com esse texto, todo esse jogo se repete. É isso que Humberto Eco vai chamar de jogo dialético entre o autor e o leitor. Bom, é isso. Eu poderia continuar falando aqui, né? Mas acho que é o suficiente para provocar um pouco as nossas reflexões. Bom, nós então estamos encerrando essa trajetória reflexiva sobre o ato de ler. E nós vamos, na semana que vem, começar uma nova trajetória, que eu não vou falar exatamente o que é, porque tem algumas surpresas aí que a gente está preparando para vocês. Então deixa que na semana que vem vocês ficam sabendo de tudo, tá bom? A dica de leitura dessa semana, já que eu usei o Fernando Pessoa como inspiração para essa trajetória, eu vou indicar o livro do Fernando Pessoa, o livro do Desassossego. Não é um livro de poemas, tá? O livro do Desassossego é um livro em prosa do Fernando Pessoa, que na verdade não foi escrito pelo Fernando Pessoa, foi escrito por um dos seus heterônimos, que é Bernardo Soares. É um livro repleto de aforismos, de cartas, onde o Bernardo Soares vai falar de todas as dores e as vicissitudes da vida de forma irônica, de forma melancólica, de forma humorística, porque ele vai dizer que os sentimentos passam pela vida de maneira banal. Eu vou ler aqui um pedacinho que tem aqui na contracapa do livro, só para vocês entenderem. E assim sou, fútil e sensível, capaz de impulsos violentos e absorventes, maus e bons, nobres e vis, mas nunca de um sentimento que subsista, nunca de uma emoção que continue e entre para a substância da alma. Então leia, vale a pena, é um livro denso, muitas vezes angustiante, muitas vezes melancólico, mas vale a pena ler. O livro do Desassossego é a dica dessa semana. Muito bem, aquela coisa de sempre, curtam nossos vídeos, se inscrevam no canal, visitem nosso blog, nossas redes sociais e vamos continuar aí as nossas trajetórias reflexivas sobre arte e literatura, tá bom? Valeu, gente, até semana que vem. Tchau, tchau.